Na primeira reflexão desta manhã, nós queremos pensar sobre o pedido que foi feito e sobre a resposta que Deus deu. O que eu estou querendo dizer é, à medida que o Senhor Jesus entrava naquela cidade, como nós lemos, a multidão tomou ramos de palmeira, saíram ao seu encontro e clamavam com uma palavra específica, a palavra que diz, Hosana. Bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor, diz o texto que foi lido no versículo número 13. Tomaram ramos de palmeiras, saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Esta palavra Hosana, que pertence aos nossos cânticos, os cânticos que nós cantamos e que toda a cristandade tem cantado nestes séculos, desde que Jesus Cristo esteve neste mundo, esta palavra Hosana é extraída do versículo 25 do Salmo número 118, onde está escrito as palavras, conforme o salmista escreveu, debaixo da orientação de Deus, salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. O que está escrito ali em hebraico poderia ser reduzido ou sintetizado na forma desta palavra Hosana. Hosana significa salva-nos. Hosana significa ajuda-nos. Hosana significa vem ao nosso auxílio. Guarde bem isto, porque isto vai percorrer a nossa reflexão em todo este culto da manhã. Mas na verdade, quando o povo de Jerusalém pediu, salva-nos, quando o povo de Jerusalém clamou, ajuda-nos, o que é que eles estavam esperando de Deus? O contexto, outros textos, nos ajudam a entender. Eles estavam querendo que, entrando ali com aquela aclamação popular, Jesus Cristo se dirigisse ou ao palácio de Herodes, ou à fortaleza Antônia, ou quem sabe a algum largo da cidade, cercado de pessoas, e desse ordens que incitassem um levante, uma revolução. O desejo deles, quando eles pediam a Deus, Senhor, ajuda-nos, era bem específico o que estava na cabeça deles, era, Senhor, ajuda-nos, salva-nos desses romanos, salva-nos desses impostos, salva-nos dessa humilhação, salva-nos dessa baixeza, dá-nos grandeza, vitória, exaltação. Era isto, nós podemos inferir e perceber que eles estavam pedindo. Ajuda. Mas eles tinham algo em mente. E se Deus permitisse, eles sugeririam de que forma ajudar. E isso introduziu mais uma daquelas ocasiões que nós conhecemos muito familiarmente, em que nós pedimos uma coisa e Deus faz outra. Qual foi a resposta de Jesus naquela hora? Nada. Se você ler o que eu deixei aí no editorial, o relato dos acontecimentos da vida de Jesus, observe que no primeiro dia, aparentemente ele entrou na cidade e saiu dela e voltou para Betânia. Curiosamente, naquela semana, ele não passou uma noite sequer em Jerusalém. Ele ia e voltava todos os dias. No dia seguinte, ele começou a caminhar em direção ao Calvário. E a mesma multidão que no domingo estava gritando, Hosana, era a multidão que na sexta-feira estava gritando, fora com este, crucifica-o, dá-nos Barrabás. Mas esse descompasso entre Deus e o povo não quer dizer, de alguma forma, que o pedido que foi feito foi negado. Deus entendeu o que foi pedido e Deus atendeu. Mas atendeu, repito, de maneira diferente daquilo que estava sendo solicitado. Você já viveu essa situação na sua vida? Certamente. Em que a gente pede para Deus uma coisa e a resposta de Deus parece que vem na direção contrária daquilo que estávamos pedindo. Não devemos nos esquecer
antes de prosseguir, que seja mais um pouco, não devemos nos esquecer que Deus sabe daquilo que nós não sabemos, que Deus vê aquilo que nós não vemos, que a nossa sabedoria é uma infinitésima migalha comparada com a sabedoria divina, que a nossa aparência de bondade é ridiculamente minúscula, contrastada com a genuína e verdadeira e inquestionável bondade de Deus. O povo pediu: ajuda-nos, salva-nos. Deus não deixou de salvar, Deus não deixou de ajudar. Deus, meus irmãos, Deus está disposto a nos ajudar. Mais do que isso, na verdade, Deus pode nos salvar, se nós aceitarmos ser ajudados, se nós aceitarmos ser salvos. É que pedir ajuda vai contra o nosso ego. Talvez, minha irmã, o seu marido seja como o marido da minha esposa, que não gosta de pedir ajuda nem informação para absolutamente nada nem ninguém. Eu prefiro quebrar o eletrodoméstico antes de assistir um vídeo no YouTube que me ensina como consertar. Depois que eu quebrei, eu assisto. Eu falo assim: eu devia ter feito, era isso. Tem mais algum marido aqui? Não levante a mão não, deve ter. Nós maridos não gostamos de pedir ajuda, nem informações de como chega no lugar, nem como de conserta uma coisa, e as esposas também não gostam, deixa para lá. Pedir ajuda vai contra o nosso orgulho. Pedir perdão vai contra o nosso orgulho. Pedir salvação. Qual foi a última vez que você pediu alguém para te salvar de alguma coisa? A não ser que fosse assim, um prazo que estava perdendo, ou alguma situação difícil, você diz: ei, você vai me salvar aqui. Mas assim, a gente usa a palavra salvação de maneira muito menor do que realmente é. Qual foi a última vez que você realmente pediu alguém para te salvar? Talvez quando você estava se afogando. Vai contra o nosso orgulho. E no entanto o Senhor Jesus disse: peça e será dado. E na carta de Tiago está escrito ainda mais: vocês não têm nada, porque não pedem. O que Jesus Cristo fez, à medida que o povo gritava hosana, foi exatamente atender o pedido deles. O que Jesus Cristo fez, à medida que o povo gritava hosana, foi atender o pedido deles. Então vem a segunda lição desta manhã. A salvação que vem de Deus passa um caminho incompreensível para nós. A ajuda que vem de Deus passa um caminho incompreensível para nós. O que é que eles estavam pedindo? Eles estavam pedindo um rei que vencesse o Império Romano. E sabe o que eles receberam? Um rei que venceu o Império Romano. A última vez que eu abri o mapa, não tinha mais Império Romano no mundo, ou será que eu estou enganado? Eles pediram um rei que vencesse o Império Romano, e eles receberam um rei que venceu o Império Romano. Eles queriam ser libertos e ajudados por Deus, e Deus deu a eles, não aquilo que eles pediam, na verdade Deus deu muito mais abundantemente além daquilo que pediam ou pensavam. Mas para Deus conceder e contemplar a petição deles, o caminho de Deus é um caminho incompreensível, não somente para eles, mas também para nós. Quem poderia imaginar que o povo que estava agitando palmas e pedindo um rei, teria o seu pedido concedido, mas concedido através da cruz do Calvário, concedido através da morte, do julgamento injusto, do abandono, da solidão, da humilhação, de coisas tão diversas e adversas e difíceis. Queridos, vamos aprender algo aqui nesta manhã. Deus, sim, sem dúvida, está disposto a nos ajudar e a nos salvar. Mas os caminhos de Deus são muitas vezes incompreensíveis para nós. Quando alguém faz uma petição, não consegue imaginar qual o caminho pelo qual Deus vai levá-lo para conceder a sua petição. Mas é que Deus é um Deus de processos.
Deus é um Deus de meios. Quando Deus quer abençoar a família com um neném, Ele não manda a cegonha aliar o bebê lá na sua porta. Deus tem um processo de alguns meses para você se preparar para isso. Quando Deus quer nos levar para viver com Ele, em felicidade imperturbável, quando Deus quer nos levar com Ele, para estar com Ele, libertos de toda forma de mal, de todo pecado, de todo perigo, Deus tem um processo pelo qual isso acontece. Esse processo começa com a nossa salvação, que é um ato, mas prolonga-se pela nossa santificação, perpassa a nossa morte, se Deus aprover que Cristo não volte, se a Deus aprover que Cristo não volte no nosso tempo de vida, nós todos vamos morrer. E talvez encararemos a morte como algo muito triste e lamentável, e é triste e é lamentável, mas não é temível. Como expressavam-se os antigos, a morte é o barqueiro mal encarado, que nos leva para os portos de paz perene. Deus é um Deus de processos. Até mesmo para nos dar a salvação, Deus tem que primeiro quebrantar o nosso coração com o arrependimento, com a culpa, com a consciência da nossa necessidade de ser salvos. E prolonga-se o caminho de Deus para nos salvar, fazendo-nos compreender o Evangelho e crer somente em Cristo Jesus. Escute bem o que eu quero dizer. Deus é um Deus que nos ajuda, mas a sua ajuda perpassa caminhos para nós talvez incompreensíveis, inimagináveis. Mas se nós não rejeitarmos a sua ajuda, se nós não insistirmos em tentar fazer as coisas do nosso próprio jeito, Deus nos ajudará. E nós encontraremos em algum momento compreensão e clareza a respeito da maravilhosa ajuda. Cortar e chegar lá, vai mudar alguma coisa, você vai apenas ficar esperando lá no cemitério, porém tendo demonstrado um grande desrespeito. Cortejo tem ordem, tem quem vai na frente, tem quem vai atrás. Quem vai na frente determina o caminho e o passo. Vamos deixar, irmãos, Deus à nossa frente. Vamos deixar Jesus Cristo tomar a frente do cortejo. Ele determina o caminho, Ele determina o passo. Talvez Ele vai passar por onde a gente não passaria. Talvez Ele vai fazer algo que nós não compreendemos, não gostamos. Mas é mais seguro com Ele à frente, não é? É mais seguro com Ele à frente. No cortejo real, quem determina o caminho e o passo é o rei e não o povo. A lição do domingo de Ramos é deixarmos Jesus ir à frente, enquanto clamamos: ajuda-me, Senhor, salva-me, Senhor. E você verá a graça e a bondade de Deus em pouco, porque Deus vai fazer muito mais do que você pediu, muito mais do que você pensou, como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Há 5 palavras aramaicas que nós não traduzimos. Aleluia, que significa louvai ao Senhor. Amém, que significa é verdade. Maranata, que significa vem tu. Hosana, que nós aprendemos hoje o que significa salva-nos. E existe uma, sinceramente, você vai me conhecer um pouquinho melhor hoje, que é a minha favorita. É a menos usada de todas. Você sabe de qual eu estou falando? Ebenezer. Ebenezer. Ebenezer, Eben significa pedra, Ezer significa ajuda, significa literalmente a pedra da ajuda. É o nome de uma pedra que Samuel levantou quando Deus deu determinada vitória ao povo de Israel. Mas você sabe como essa palavra passou a ser traduzida ao longo dos séculos e como ela chegou até nós. Afinal, o que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer de novo? Ebenezer,
Até aqui nos ajudou o Senhor. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso número 1 até o verso 8. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Versículo 5. Depois deitou a água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. E o povo de Deus diz: Amém. A próxima parada na nossa caminhada pela última semana da vida de Jesus nos traz à quinta-feira, quando antes de ir para o jardim do Getsêmani, onde foi entregue na mão da escolta romana, o Senhor não somente instituiu a ceia do Senhor, é que nós nos lembramos mais da ceia do Senhor. Mas os acontecimentos daquela noite, postos em ordem, assim são. O Senhor toma a ceia com os seus discípulos, lava-lhes os pés. Entre uma coisa e outra, Judas sai para entregá-lo. Jesus lava os pés somente aos 11 que com ele permaneceram. Depois de lavar-lhes os pés, o Senhor Jesus pregou um extenso sermão, cujas anotações de João estão no Evangelho, capítulo 14, 15 e 16. E depois de pregar, já no Getsêmani, porque entre um pedaço do sermão e o outro, eles saem do cenáculo e vão para o jardim, depois de pregar, dirige aquela impressionante oração que está no Evangelho de João, capítulo número 17, quando ele intercede, e sucintamente, se eu fosse assim descrever ou resumir aquela oração, ele pede ao Pai que mande aos seus discípulos o Espírito Santo. Tudo isso eu estou interpretando nesta manhã com vocês, à luz daquele pedido inicial no domingo: ajuda-nos. E eu acredito que cada um destes atos de Cristo, desses intencionais momentos por Ele planejados, representa a forma como Deus vem nos ajudar. Então olhemos para a primeira coisa que Ele fez naquela noite de quinta-feira, que foi celebrar a ceia do Senhor. Eles estavam esperando a tradicional refeição, o Seder, a refeição pascal hebraica. Mas Jesus colocou ali só algumas coisas e não colocou outras. Não havia ervas amargas, não havia cordeiro assado. Ele tomou somente 2 dos elementos da tradicional refeição judaica, o pão e o vinho. E disse: este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Imagine de que forma eles receberam esta palavra. E diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E imagine que impressões isso propôs ao coração de cada um dos discípulos que estava sentado ali com o nosso Salvador. A ceia do Senhor é uma das formas como Deus vem nos ajudar. A principal forma, na verdade, não a única, mas a principal forma é a cruz do Calvário. A cruz do Calvário, irmãos, poderia ser comparada a um prisma que tem inúmeros aspectos. A nossa meditação sobre cada um dos atos, cada uma das coisas espirituais que estava acontecendo na cruz, deverá consumir nossa vida inteira de meditação, de reflexão, de contemplação gloriosa. Eu não ousaria tentar
nem estender a nossa programação do culto, nem além aquilo que está muito acima das minhas capacidades humanas, que seria descrever aquilo que só pode ser entendido como algo absolutamente incompreensível, excelso, que as nossas palavras não mais do que encostam, para tentar nos fazer auxiliar a entender um pouco do que o Calvário foi nos propósitos de Deus. Nós sempre enfatizamos a substituição, e é isso que o Calvário foi. Mas vamos olhar para o Calvário hoje de uma outra forma também verdadeira. No Calvário, o Senhor Jesus lutou por mim e por você, a batalha que nós não poderíamos lutar. Lembra-se de um determinado dia no Antigo Testamento, em que o avô do avô do avô de Jesus Cristo, o rei Davi, no entanto só um garoto na época, entrou em batalha, todo Israel estava no alto do vale, ele desceu sozinho para enfrentar o gigante Golias, e venceu Golias por toda a nação, a aposta era alta. Golias disse: se eu vencer, vocês servirão os filisteus, mas se alguém me vencer, nós os serviremos. Imagine o Calvário como um campo de batalha, onde Jesus Cristo entrou para lutar por nós a batalha que nós não poderíamos lutar, e para vencer por nós a vitória que nós não poderíamos conquistar. É por isso que alguém no passado comparou, e eu acho essa comparação brilhante, comparou a cruz do Calvário à espada de Golias. Golias naquele dia saiu com a espada, pronto para cortar o pescoço de Davi. No entanto, a espada cortou sim uma cabeça, mas a de outra pessoa, a do próprio Golias. Alguém comparou a cruz do Calvário com a forca de Amã, porque Amã preparou a forca para pendurar Mardoqueu. Mas quem foi pendurado na forca? Você se lembra bem quem foi pendurado nela? Foi Mardoqueu? Foi o próprio Amã. E eu estava essa semana meditando nessas coisas, e na minha leitura diária, chegando no livro dos Provérbios, onde está escrito: quem cava uma cova, cairá nela. A cruz do Calvário foi o lugar onde Jesus Cristo, morrendo, venceu por nós a vitória que nós não poderíamos conseguir. A cruz do Calvário foi o lugar onde Ele lutou por nós e venceu. O apóstolo Paulo, depois de meditar sobre a cruz, disse: graças a Deus, em 1 Coríntios 15, sobre a cruz e a ressurreição, ele disse: graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. Na cruz Ele lutou por nossas almas, para que nossas almas não fossem tragadas pelo inferno, e Ele venceu o inferno. Na cruz Ele lutou contra o pecado, para que o pecado não mais nos dominasse, e Ele venceu o pecado. Na cruz Ele lutou contra o diabo, que nos cirandava com medo da morte, como diz Hebreus 2,14, e Ele venceu o diabo. Na cruz Ele enfrentou o mundo que tenta nos tomar e reter para si. Mas antes mesmo de entrar no campo de batalha, Ele disse aos seus discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A própria cruz, irmãos, é uma dimensão da vitória divina, consumada na ressurreição, onde Ele foi lutar para vencer por mim e por você, para que não mais nós fôssemos presas, mas para que nós pudéssemos vencer com Ele. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 16, o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Como Deus nos ajuda, irmãos? Morrendo por nós, mas morrendo por nós, Ele vence por nós. Deus nos ajuda lavando os nossos pés. Que coisa estranha. Talvez alguém com quem você não tenha muita intimidade já colocou a mão em você e você recolheu do toque dessa pessoa. Já aconteceu essa experiência com você? Ou talvez você tenha um amigo ou conhecido que tem a mania de conversar pegando. Essas pessoas são umas bênçãos. Elas têm mania de conversar pegando na gente. Toque é uma coisa reservada para certa intimidade, não é verdade? Mas Jesus pegou nos pés de Pedro, e Pedro disse: Senhor, que o Senhor está fazendo, Senhor? Mas Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Se toque tem a ver com intimidade,
É essa a proximidade que o Senhor quer ter conosco. Mas toque também é isto, irmãos, é tomar nas mãos. Permita-me explorar este gesto um pouco além do seu significado imediato. É tomar nas mãos. O Senhor nos ajuda tomando-nos em suas mãos. O Senhor nos ajuda lavando-nos. Lavando-nos primeiro no seu sangue, mas lavando-nos continuamente com água. O Senhor nos ajuda, irmãos, pregando, isto é, nos ensinando, porque em seguida a lavar os pés Ele pregou, então Ele nos ensina a sua palavra, e a palavra, esta palavra que nós temos aqui em nossas mãos, é o instrumento pelo qual Deus constantemente nos ajuda. O Senhor nos ajuda orando por nós, porque foi isso que Ele fez pelos discípulos, Ele, pelos discípulos, intercedeu. Nós estamos na próxima parada, esta noite, pensando em como Deus nos ajuda, e como, irmãos? Morrendo por nós para vencer por nós, lavando-nos com sangue e com água, ensinando-nos com sua palavra, orando por nós, porque diz Hebreus 7:25, que Ele vive para sempre, para interceder por aqueles que por Ele se achegam a Deus. Ele é o nosso grande intercessor, que até hoje ora e pede a Deus por nós. Por volta das 17 horas da sexta-feira, Nicodemos e José de Arimateia persuadiram Pilatos a permitir que excepcionalmente o corpo de um condenado não fosse lançado no lixão da cidade, onde era sempre lançado, mas que, numa exceção, e cumprindo a palavra do profeta Isaías 600 anos antes, ele fosse sepultado no sepulcro novo que José de Arimateia havia feito escavar. Por volta das 17 horas ele foi posto naquele local, foi rolada uma pedra, e aqui tenta representar aquela formação, e ali ele esteve, das 18 horas da sexta-feira até o alvorecer do domingo, quando o relato dos evangelhos nos diz que a primeira das suas discípulas, Maria Madalena, foi a primeira a se aproximar do sepulcro e encontrou o sepulcro já abandonado, os guardas romanos já tendo fugido, e um anjo assentado sobre a pedra. De início ela não viu o Senhor, foi alguns minutos depois que ela se encontrou com ele. Depois ele foi visto por sua própria mãe, e provavelmente uma tia também chamada Maria. Depois disso por Pedro e João. Depois ele se manifestou no fim do dia a 2 discípulos na estrada de Emaús, e no anoitecer do domingo, ele foi manifesto a todos os seus discípulos, quando entrou pela sala, portas fechadas, e declarou a eles: paz seja convosco. Estes foram as primeiras testemunhas oculares de um número que subiu a mais de 500, inclusive os seus familiares que não eram convertidos antes da sua ressurreição, e mesmo um dos seus mais peçonhentos inimigos, o apóstolo Paulo, que se converteu após encontrar ressurreto, disse ao apóstolo Paulo: não temas, porque eu sou contigo. E que ele continuasse a seguir no que dizia respeito, com certeza, aos propósitos de Deus. Com certeza ele continuasse buscando os propósitos de Deus. O Senhor Jesus venceu, irmãos, a morte, mas foi elevado aos céus. Não está fisicamente conosco, está conosco na pessoa do Espírito Santo. Fisicamente conosco não está. Mas por quê? Por que ele fez esta opção? Ele entendeu e ele declarou aos seus discípulos: é mais vantajoso para nós ter o Espírito Santo com cada um de nós em todo lugar, do que tê-lo na pessoa de Jesus Cristo, que, limitado pela encarnação, não poderia estar em todos os lugares. É vantajoso para nós ter o Espírito Santo, e na pessoa do Espírito Santo, Jesus está conosco. Jesus é aquele que manda auxílio para nós na hora da angústia. Ele foi a Paulo angustiado e disse: eu sou contigo. Não é isso que nós precisamos nos lembrar, irmãos? Hoje, como qualquer outro dia, o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso ajudador, Ele venceu por nós. Paulo tem mais a depor neste assunto, a testemunhar. Veja o que ele escreveu em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar,
de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Consegue imaginar? Nós não sabemos os detalhes de que angústia ele está se referindo, mas na verdade é até benéfico, porque nos permite nos identificar melhor com estas palavras. Eu já estive nesta situação, você também, e eu quero lhe dizer algo antecipadamente: nós vamos nos encontrar, eu e você, nesta situação ainda outras vezes, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Há situações tais como esta que nós pensamos que estamos vivendo aquilo que não podemos suportar. E existem situações tão complexas e difíceis que nós chegamos a desesperar da vida, a desejar o fim. Mas o versículo 10 diz: o Senhor nos livrou. Ninguém disse amém. O Senhor nos livrou. E o Senhor nos livra. Ele diz, e esperamos que ainda nos livrará. Então a esperança dele é a esperança no Cristo ressurreto, poderoso, presente, interessado, ajudador. Ele nos livrou de tão grande morte, ele nos livra e ainda esperamos que nos livrará. O terceiro depoimento de Paulo neste assunto está na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo número 16. Ninguém me assistiu na minha defesa. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Como começa o versículo 17? Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Vivo, irmãos, presente junto conosco. Ele nos toma nas nossas fragilidades e nas nossas limitações. E é na fraqueza que Ele mostra a sua força, e é exatamente nestas provações que Ele prova conosco a sua presença. Ele está vivo, e à destra do Pai Ele advoga por nós. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, escreveu o apóstolo João, primeira carta, capítulo 2, verso 1. Aperceba-se do fato de que o Senhor Jesus está vivo. Tome noção disso, que isto atinja o seu coração. Porque esta notícia produz alegria em o nosso coração. Li algum tempo atrás que uma família durante a Segunda Guerra Mundial recebeu o telegrama informando que o seu filho tinha morrido em batalha. Nem sepultamento haveria. O luto entrou pelas portas daquela casa. No entanto, alguns dias depois, e este relato é verídico, receberam outro telegrama do Ministério da Guerra, dizendo que tinha sido um equívoco e que o filho estava vivo e em breve voltando para casa. Consegue imaginar a alegria que aquela família sentiu? No caso em questão, foi só um erro de documento, um erro burocrático. Cristo, de fato, morreu. Cristo, de fato, ressuscitou. Isto infunde alegria, irmãos, nos nossos corações. Isto infunde adoração. Portanto, admire e louve a Cristo pelas suas gloriosas vitórias. Deleite-se em Cristo, porque Ele tem prazer em dividir as vitórias dEle com você. Dê descanso à sua alma, meu irmão, porque poderosa é a mão que te defende. Dê paz à sua mente inquieta, porque aquele que venceu é o teu defensor. Dê sossego ao seu espírito, porque Ele cuida de ti. Cuida hoje, cuidará até o dia em que vier nos buscar. Ele vive, Ele cuida de nós. Em pé, nosso Deus é poderoso.
ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. 40 dias depois, ele foi elevado ao céu perante os olhos dos seus discípulos, como está relatado no texto que leremos, em Atos 1, de 6 a 11. Esse projetado está também no informativo que você recebeu. Leia comigo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Que até esse dia o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.